Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas muito bem-vindas. Eu sou a Vera Poli e esse é o canal Livre Sem Fumar, o canal onde a gente briga, a gente enfrenta o tabagismo e a gente ganha. Hoje o tema é muito legal, é muito oportuno. Nós vamos falar sobre oportunidades. Sabe aquela oportunidade para parar de fumar que a gente deixa passar, que a gente não aproveita? Ou aquela oportunidade que a gente aproveita mais ou menos, assim a gente acaba desperdiçando? A gente vai falar sobre isso. E eu vou dar 7 dicas como aproveitar as oportunidades e conseguir parar de fumar. Quero falar uma coisa importante. A gente fala muito sobre parar de fumar, mas importa, eu acho que até mais, a gente falar de prevenção de recaída. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar muito sobre isso. Quem consegue parar, mas não aproveita as oportunidades para não recair, tá bom? Só que antes os comerciais. Como sempre a gente pede, por favor, se você não é inscrito nesse canal e gostar, por favor, se inscreve, aciona o sininho, porque com o sininho acionado, você sempre vai receber aviso de que tem um vídeo novo no site. Por favor, se você gostar desse vídeo, dá um like, compartilha, comenta, tudo isso ajuda muito a gente a divulgar o nosso trabalho, a divulgar essa luta bem bacana contra o tabagismo, tá bom? Então, vamos começar? Pessoal, hoje eu trouxe 2 lendas para a gente conversar. Uma, na verdade, faz parte da mitologia grega, que é sobre Penélope. No mundo da psicologia se fala em síndrome de Penélope. A Penélope é um personagem, né, da mitologia grega. Inclusive ela foi também... Homero, quando escreveu Ilíada, Homero era um poeta lá da antiga Grécia, e ele conta a história também de Penélope. Mas Penélope, ela... Bom, eu vou super resumir a história, porque senão a gente vai passar o vídeo todo falando disso. Então eu vou falar bem rapidinho. A Penélope, ela casou com o amor dela, que era o Ulisses. Só que ele foi mandado para a Guerra de Troia. Ele foi para a Guerra de Troia. E passaram-se muitos anos, ele não voltava, não tinha notícia dele, e o pai dela insistia muito para que ela casasse de novo. E para ela não desagradar o pai, ela falou que sim, que ela se casaria, mas só depois que ela conseguisse tecer, estou procurando aqui a minha colinha, um sudário para Laerte. Laerte era o sogro dela. Então ela falou para o pai que ela sim, ela se casaria novamente, mas que ela ia primeiro tecer um sudário, que é aquela, tipo uma mortalha que se usava nas épocas antigas, né? E ela, toda noite, ela tecia o sudário na vista de todo mundo, mas de noite, ela sozinha, ela desfazia tudo que ela tinha feito, todo o trabalho durante o dia, à noite ela desfazia. Até que ela foi descoberta por uma serva, e ela teve que terminar o sudário e foi obrigada a se casar novamente. Na verdade, esse outro marido era o próprio Ulisses disfarçado. Bom, isso é uma lenda bem oportuna para quem quer parar de fumar. Por quê? Porque muita gente se esforça para parar de fumar e para. Só que se perde e recai. Então, todo o esforço que fez para conseguir parar de fumar se desfaz, igual a Penélope, que desfazia tudo que ela tinha tecido durante o dia. Então isso é um motivo muito importante, sabe, para a gente prestar atenção quando a gente desfaz o que a gente mesmo fez. Sabe, às vezes a gente consegue passar pelo período da abstinência, pelo pior período, mas recai lá na frente por causa de uma bobagem, tá? E a outra lenda é que numa terra que estava em guerra, um rei, ele causava sempre muito espanto, assim, tudo que ele fazia era inédito, diferente. E cada vez que ele fazia prisioneiros na guerra, ele não matava os prisioneiros, ele levava os prisioneiros para um salão. E num canto desse salão tinham um grupo de arqueiros, prontos para soltar as lanças, né? E no outro canto do salão tinha uma porta imensa, só que com muitos desenhos assim de caveira na porta. Quando ele fazia prisioneiros, o rei levava os prisioneiros para esse salão e falava:
vocês podem escolher morrer na hora, através das flechas dos arqueiros, ou vocês podem escolher passar por aquela porta. Mas eu não vou falar o que tem atrás da porta. E todos, sem exceção, escolhiam morrer na hora pelos arqueiros. Escolhiam ser mortos pelos arqueiros. E um dia, um servo pergunta para o rei: Senhor, posso lhe fazer uma pergunta? Posso saber o que tem atrás dessa porta? E o rei fala: pode abrir que você vai ver. E o servo abre a porta e ele toma um susto, porque atrás daquela porta tinha nada, era a saída do castelo, era a liberdade, né? Então, muitas vezes as pessoas com medo de tentar escolhem um caminho mais rápido. Então eu já fiz um vídeo, muita gente me questionou desse vídeo, porque eu falei assim, a pessoa tem medo de conseguir parar de fumar. E muita gente me questionou, como assim medo de conseguir? Se a pessoa está tentando, ela quer conseguir. E nem sempre é isso. Às vezes, o fumante tem medo de não ter uma vida normal sem o cigarro, de não conseguir mais ser feliz, de não conseguir mais curtir, relaxar, acha que não vai mais ter graça sentar com amigos e conversar sem ter um cigarrinho, acha que não vai ter graça tomar um aperitivo sem a companhia de um cigarro. Então, inconscientemente, o próprio fumante se boicota. Ele não quer que dê certo porque ele tem medo de não ser feliz. E, gente, pelo amor de Deus, eu canso de falar, pelo amor de Deus, a vida sem o cigarro é muito melhor que a vida com cigarro. Com o tempo, a gente vai conseguir fazer tudo isso. A gente consegue relaxar sem o cigarro, a gente consegue baixar a ansiedade sem o cigarro, a gente consegue ter uma vida normal, a gente consegue ser feliz sem o cigarro. Quer dizer, a gente consegue ser muito mais feliz, ter uma vida livre, realmente, sem as amarras do cigarro, sem a culpa de estar estragando a própria saúde. Não é que dá para ser feliz sem o cigarro, a gente é muito mais feliz sem o cigarro. Então, hoje a gente vai falar das oportunidades que a gente perde, dessa porta que a gente não abre, que a gente tem medo do que vai encontrar lá. Realmente o desconhecido assusta as pessoas, mas se a gente não tentar, a gente nunca vai vencer, a gente nunca vai conseguir, a gente vai preferir ser morto pelos lanceiros, né, do rei lá. Então, pessoal, vamos lá para as dicas. Vamos falar lá da lenda da Penélope. O que não adianta? Que é como a Penélope, que durante o dia tecia mortalha e à noite ela desmanchava o que ela fazia. Por exemplo, você você fala assim, eu vou reduzir o cigarro até que eu vou parar. Pessoal, isto não adianta se não marcar uma data. Já falei isso 1000 vezes. É assim, só reduzir, todo dia eu vou reduzindo um pouquinho até que eu paro. Isso não funciona. Qualquer momento você tem uma recaída e volta a fumar normal. O que funciona assim é marcar uma data, tipo assim, daqui a 10 dias, por exemplo, hoje é dia 10 de janeiro. Então eu vou parar no dia 20 de janeiro. Se eu fumo um maço por dia, a cada dia eu vou deixar de fumar 2 cigarros. Então, durante aqueles 10 dias, você reduz, até que quando chega a data marcada, você não está fumando mais. Aí sim, aí funciona. Ou reduz, ou vai acendendo o cigarro cada dia mais tarde. Num dia acende às 9, o primeiro cigarro, no outro dia às 10, depois às 11, meio-dia, até que no dia marcado, você já está acendendo cigarro lá pelas 10 da noite, aí nem precisa acender mais. Marcando data funciona, mas se não marcar não vai funcionar. Então todo o esforço que você vai fazer nos primeiros dias, vou reduzir, aí você vai contando cigarros, vai reduzindo. Se não marcar data, você volta a fumar. É a mesma coisa que desmanchar o trabalho que fez, né? Uma outra dica é parar de fumar assim, sem se preparar. Então, eu vou parar de fumar, jogo o cigarro fora, eu vou aguentar porque eu posso, e não é assim. Vamos lembrar, gente, que o tabagismo é uma doença cruel, mata, e
veja bem o que eu vou falar, é difícil se livrar do tabagismo, mas não é difícil no sentido de impossível, não. É difícil no sentido que você tem que se dedicar algumas 2, 3 semanas para se livrar do vício em definitivo. Não gosto de falar vício, desculpa. Não, se livrar da dependência. Então, é muito importante que você faça uma boa preparação. E o que significa fazer uma preparação? É saber quais são os sintomas da abstinência que você vai enfrentar, o que você vai fazer quando eles chegarem, tipo irritabilidade, ansiedade, falta de concentração. O que você vai fazer com esses sintomas quando eles chegarem? Esteja pronto. O que vai fazer na hora da fissura, quando bate aquela vontade louca de fumar? Tem muito vídeo aqui no canal explicando o que fazer, tá? Mas, assim, esteja pronto, saiba o que você vai fazer quando chegar a fissura. Outra dica descubra, é a terceira dica, descubra quais são os seus gatilhos, o que te desperta a vontade de fumar. Às vezes, em geral, tomar café, bebida alcoólica desperta a vontade, mas também tem aqueles gatilhos que são muito pessoais. Às vezes é alguma coisa sua que desperta, assim, que desperta a vontade de fumar. Você tem que descobrir quais são os teus gatilhos e procurar ou evitar esses gatilhos ou contorná-los. Por exemplo, tem gente que fala assim, depois que eu como, eu preciso fumar. Não dá para evitar, você precisa comer, senão você vai morrer. Mas dá, por exemplo, para você terminar de almoçar, por exemplo, sair da mesa. Gente que trabalha fora, não ficar ali na frente do restaurante no fumódromo, sabe? Acompanhando os colegas. A gente tem um caso desses, né? De uma moça que é nossa seguidora, que, graças a Deus, ela conseguiu parar, mas ela lutou muito, porque sempre quando ela fumava, eles iam almoçar juntos, os colegas de trabalho, voltavam e ficavam embaixo no prédio, ali no fumódromo, batendo um papo e tal, depois subiam para fazer a parte da tarde no trabalho. E ela parou de fumar, mas achando que ela ia conseguir, ela acompanhava as pessoas ali no fumódromo, e aí não dava certo. No dia que ela percebeu isso, ela resolveu não acompanhar mais os colegas no fumódromo, e ela conseguiu então resistir e não voltou a fumar. Então, você tem que identificar qual é teu gatilho e ver se você consegue contornar ou evitar aquele gatilho, né? Quarta dica. Você precisa estar muito motivado para parar de fumar. Não é assim, vou tentar, vamos ver o que dá. Não, tipo, eu vou conseguir, eu vou fazer o que for necessário para conseguir. Por quê? Porque os primeiros dias são mais chatos, você vai sentir mais desconforto, o teu cérebro vai pedir a nicotina, então vai mandar para você os sintomas da abstinência. Então você tem que estar bem motivado. Então é bacana, porque senão você passa por aquele desconforto e logo recai. Então é de novo, né, a mortalha que é tecida durante o dia, à noite desfeita. Então, assim, procura deixar o tempo todo falar para você por que você quer parar de fumar. Não perca isso de mente. Quero parar de fumar por causa da minha saúde. Quero parar de fumar que eu não tenho mais fôlego. Quero parar de fumar por causa disso ou daquilo. Fica sempre com aquilo bem claro na cabeça. E outra coisa que você pode falar para você mesmo. O que vai acontecer se você não parar de fumar? Então, assim, por que você quer parar de fumar e o que vai acontecer se você não parar de fumar? Isto são formas de fortalecer sua motivação e assim você ficar forte e lutar contra a recaída, tá bom? E a porta da liberdade, aquela porta lá que as pessoas não queriam abrir, preferiam morrer. Vamos abrir a nossa porta da oportunidade, fumantes? Qual é? Primeiro, isso aí quer dizer, aproveita as oportunidades, não tenha medo, tenta. E para tentar e você ter mais sucesso, passar pela porta e ficar livre, procura ajuda. Procura ajuda de um médico, essa é a quinta dica, né? Procura ajuda de um médico, procura ajuda de psicólogo, procura ajuda de grupos de apoio como Livre Sem Fumar.
Vocês sabem que a gente tem reunião semanal, daqui a pouco eu falo sobre elas. Procura ajuda da tua fé, se agarra na tua fé, não importa qual seja a sua fé, se agarra nela. Procura ajuda assim, de yoga, acupuntura, meditação, qualquer coisa que puder te ajudar a parar de fumar é super válido. Só não vale entrar nessas furadas aí da internet, remédio caseiro, essas coisas não funcionam. Mas procurar ajuda de médico, de psicólogo, de grupos de apoio, na fé, isso ajuda muito, tá bom? Sexta dica: persistir é diferente de insistir, isso é importante. Não adianta ficar insistindo no mesmo erro, você tem que identificar o que te faz, quando você recai, onde você erra. E corrigir aquele erro. Então, não ficar insistindo no mesmo erro, e sim persistir. Persistir é dar uma volta na insistência. Procura insistir, mas de uma forma diferente do que você vem fazendo. Na verdade, a gente tem... só vai parar de fumar quem de verdade se colocar pronto para isso, né? Saber, essa é a última dica, é uma dica que a gente fala sempre. Saiba quais são teus limites, saiba onde você quer chegar. Como eu falei no começo, tem gente que quer parar de fumar, mas se boicota para não dar certo. Então, hoje a gente falou muito de lenda, né? E Alice no País das Maravilhas, aquela historinha infantil, tem um gato, o personagem, o gato feliz, e o gato ela pergunta para o gato, eu tô perdida, esse caminho me leva para onde? E o gato pergunta para ela, para onde você quer ir? Aí ela responde, eu tô perdida, para mim qualquer caminho, eu tô perdida, não sei onde ir. E ele responde, então qualquer caminho serve. Então, assim, é de verdade que você quer parar de fumar? É de verdade? Assim, conversa com você mesmo. E uma dica para fazer isso, para saber se é de verdade, é o seguinte: imagine, a última dica, né, bacana, imagine a tua vida sem o cigarro. Não fica pensando no que você está perdendo. Estou deixando meu amigo, porque realmente há pessoas que fumam há 30 anos, hoje... Conversei à tarde com uma pessoa que fuma há 35 anos, só tentou uma vez nesses 35 anos parar e não conseguiu. Há 35 anos ela segura uma coisa nas mãos, há 35 anos ela tem o cigarro como companhia. Não é fácil largar. Como eu falei, não é impossível. Você tem que se dedicar algumas semanas para você, aí você vai conseguir com certeza. Mas... veja assim com seriedade aonde você quer chegar, se você quer realmente parar de fumar, e para de pensar no que você perdeu, pensa no que você vai ganhar. Imagina a vida sem o cigarro, imagina você poder ir para um lugar ou outro sem pensar, será que lá eu vou poder fumar? Imagina você sem ter que comprar cigarro, imagina você sem o cheiro ruim, imagina você livre sem fumar. Faça esse exercício, não é bobagem. Para um minutinho, imagina, a gente não fica imaginando, se eu ganhasse na loteria, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Se eu conseguisse comprar a minha casa, eu ia fazer isso, na minha casa eu ia fazer aquilo. Pensa, quando eu conseguir parar de fumar, como vai ser minha vida? Isso ajuda muito, isso fortalece a motivação. Tá bom, pessoal? Rapidinho, toda semana a gente tem reunião, tá? Reunião de apoio aos fumantes, é um lugar onde as pessoas, online, e as pessoas trocam experiências, eu sempre trago um tema novo para a gente discutir, a gente debate, é muito legal. Para quem não conhece, a gente oferece uma primeira reunião grátis, eu vou deixar o link aqui para quem quiser se inscrever, e depois, se a pessoa gosta, quer participar, só R$20 por mês, é um valor simbólico, tá bom? Então vou deixar o link aqui para quem quiser se inscrever e conhecer a reunião grátis, tá? Pessoal, beijo grande, até a próxima. Vamos aproveitar as oportunidades, tá? Tchau!